A gente está reunido para fazer o encerramento da exposição Alma Adornada e contar um pouco do processo de construção da exposição, que foi um processo muito bonito desde o princípio. O Sesc Paraty, ano passado, na ocasião do Luau, que é o nosso festival da Semana da Consciência Negra, abriu um processo de escuta coletiva e curadoria coletiva. A gente convidou grupos da cidade para proporem programação que iria participar do festival. Então, nesse momento, a Articula Preta, através da Dani, trouxe essa proposta da exposição e a partir daí começou um processo de construção coletiva entre essas quatro guerreiras aqui que estão hoje, trabalharam brilhantemente, fizeram um trabalho lindo. Eu só tenho a agradecer, na verdade, aqui as quatro pela indicação, pela forma como correu o trabalho, que foi do início ao fim, sempre muito harmônica, muito profissional, então foi maravilhoso. E aí a gente dividiu hoje um pouco, cada uma delas vai contar um pouco do seu pedaço, né, nesse processo de construção, e depois a gente abre para perguntas e uma roda de conversa, né, mais aberta, enfim, acho que vão surgir algumas dúvidas e coisas muito bonitas. Eu vou apresentar aqui rapidamente as quatro. Ou eu posso fazer uma pergunta? A gente vai abrir essa conversa com a Dani Guirra, que é natural de Rondonópolis, no Mato Grosso, veio parar aqui em Paraty, onde está 9 anos. E a Dani elabora uma pesquisa pessoal de busca étnica, onde reavalia a história da mulher negra e valida a ancestralidade como pilar principal da construção da identidade. Através de seus adornos, produzidos manualmente inspirados nas técnicas dos povos tradicionais de todo o mundo, a Dani repensa uma identidade de resistência e pertencimento. E com vocês, Dani. Boa noite. Muito bom ver todos vocês aqui. Bom, obrigada, Antônio. Obrigada, Marcela, Mauri, Eloá. A gente está hoje nesse momento, na última semana da exposição, ela vai até domingo. Foi um processo muito importante para a gente, enquanto moradoras de Paraty, enquanto pessoas que estão aqui tentando reinventar e reafirmar um modo de vida. Então, esse processo, a semente desse processo, essa idealização dessa exposição, ela vem de um momento, há 9 anos atrás, quando eu cheguei em Paraty, vinda já de outras experiências. Sou formada em design de moda pela Universidade Federal de Goiás, e a minha família é toda do Mato Grosso. Então, eu vim aqui para Paraty para passar um verão, para trabalhar, e caí num lugar que foi um divisor de águas para mim, que é uma loja de arte indígena. E eu fui trabalhar como garçonete dentro de uma tapiocaria numa loja de arte indígena. E não parecia nada demais, era mais um verão. Mas eu estou citando exatamente esse começo como ponto de partida da minha chegada aqui nesse território, porque lá eu fui ficando muito chocada, que eu ia vendo muitos artigos, adornos, muitas coisas feitas à mão, vindas do Mato Grosso, e eu não sabia nada. Eu vi que eu não sabia nada sobre o Mato Grosso, eu não sabia nada do lugar onde eu tinha vindo. Então eu parto daí, desse divisor de águas, para contar sobre busca étnica, que é a minha busca, que é a busca pelas minhas raízes, é entender de onde eu vim, como eu vim, de onde veio a mãe da minha mãe, o pai do meu pai, entender como é que a gente chegou até ali, entender esse processo geracional da minha família. Então, eu já fazia adornos, já trabalhava manualmente desde sempre, desde criança. Então, fui para dentro do design, fui para dentro da moda sem ter essa consciência dessa busca
Então ela aconteceu aqui, nesse território, e eu sou muito grata por isso, ao povo daqui, ao povo do lugar, e comecei a olhar para essa arte quilombola, para esse cesto caiçara, para a canoa. Comecei a olhar para tudo que era feito, que as pessoas faziam com a mão, e eu fazia também, mas não sabia de onde eu vim e por que eu fazia. Então eu percebi que havia uma lacuna na minha vida, que era não pertencer a nada. Parecia que eu não pertencia a lugar nenhum. Eu não sabia a minha história. Então eu fui buscar, a partir desse momento, a minha história. E essa história eu vou contando através dos adornos, expressando através dos adornos, que é o que eu sei fazer, que é o que eu acredito, que é o meu recurso para contar essa história. Desse pertencimento, dessa busca pelas minhas raízes. Então, a partir disso, e aí o segundo momento muito importante para a gente chegar nessa semente que foi a idealização da exposição, foi há 4 anos atrás. Eu tenho 34 anos. Há 3, 4 anos atrás, eu me vi mulher negra. Eu descobri que eu era negra. De repente. Eu descobri que eu era negra, existia um coletivo de mulheres negras na cidade, uma movimentação de pessoas negras, e eu fui me dando conta que eu era uma pessoa negra. E isso é tão chocante, você pensar que uma pessoa... O que aconteceu comigo em 30 anos? E os outros 30 anos, de onde eu era? O que eu era? Então eu vi que existia uma lacuna mesmo. Então a partir disso, eu comecei a focar o meu trabalho do fazer manual, de juntar as coisas, os materiais, criar uma estética que me fortalecesse e que me representasse e que trouxesse a minha identidade, na qual eu estou construindo e estou descobrindo todo dia um pouquinho mais sobre isso. Então a gente chega até esse momento onde eu comecei a fazer adornos pensando nesse lugar de mulher negra. Como é que é essa mulher negra que se gosta? E como é que é essa mulher negra que gosta do cabelo que tem, do olho que tem, da pele que tem? E como é que eu posso mostrar isso materialmente? Como é que isso pode ser palpável? Então foi aí que eu comecei a dar esse sentido para os adornos. Ele deixa de ser um acessório, uma bijuteria, para se tornar um adorno do corpo. Algo que transcende qualquer enfeite. Ele está falando mais sobre mim do que se possa imaginar. Ele está falando mais sobre as minhas raízes do que qualquer enfeite vai dizer. Então é simbólico, é político. Cada escolha que a gente faz hoje, o que eu como, o que eu visto, o que eu uso, como eu uso, tudo a gente acredita eu acredito fortemente que cada escolha é política e é importante e é representativa. Então, no momento que, junto com o coletivo Articula Preta, e morando aqui em Paraty já há alguns anos, eu me aproximo do coletivo e realmente foi um marco me ver junto com outras mulheres da cidade, com realidades muito diferentes. E como a Marcela mesmo diz no texto dela, somos muitas, somos muito complexas e diferentes nas suas realidades. Então, eu começo a pensar como eu posso desdobrar esse fazer. Eu já vinha desenvolvendo os adornos há alguns anos, isso estava dando certo como um negócio, mas como é que eu poderia desdobrar e alcançar mais pessoas, saindo de uma parte comercial e indo mais para uma parte artística, usando isso como recurso para falar com pessoas, para alcançar mulheres, como ferramenta mesmo. Então, eu tive uma ideia de visibilizar os rostos das mulheres do coletivo. Eu tinha essa vontade de ir adornadas,
com adornos construídos para elas, e eu tinha essa ideia, que é o extrato, a semente inicial dessa exposição. Então, quando aconteceu a curadoria coletiva para o Festival de Cultura Negra, Festival Sesc de Cultura Negra, no ano passado, então eu tinha esse extrato, essa proposta bruta, que depois, chegando as outras integrantes do coletivo para somar nesse processo e na ressignificação dessa proposta. Então, entra a Mauricéia, nativa de Paraty, trazendo toda a força da presença dela e da propriedade para falar sobre o território. E ela entra trazendo um mapeamento de quem são essas mulheres que vão ser fotografadas. Porque aí, desse bruto, dessa minha ideia de fotografar as mulheres do coletivo, o próprio Sesc, o Sesc traz dois posicionamentos super importantes a partir dessa proposta. Que era necessário fotografar mais realidades, ter mais diversidade, trazer outros rostos das comunidades, de outros lugares. E assim, a segunda ponto muito importante foi a vinda da Marcela. Né? E no primeiro momento que a gente se falou, nunca vou esquecer do áudio que eu te mandei, e você já mandou, eu falei, oi Marcela, bom, então, eu sou a Daniela, que mora em Paraty. E você, Preta, eu adorei! Aí eu falei, então, bora! Então foram dois pontos muito importantes para a ressignificação desse trabalho, que fez com que ele realmente crescesse, expandisse. E aí a entrada da Eloá, que junto com Mauricéia, e a gente formando uma equipe que mapeou e produziu, escreveu tudo que vocês estão vendo nessa exposição, cada vírgula, cada letra, tudo foi muito pensado e muito questionado e discutido para chegar nesse formato hoje. Então, foi assim que se deu de onde vem, né, esse meu processo da busca étnica, que é um processo que eu acredito que não acaba, ele segue, não tem fim, que bom que não tem fim. Eu sigo buscando pelas minhas raízes, eu espero que isso seja também uma inspiração para que outras mulheres tenham vontade de buscar suas raízes, e um pouco também sobre como foi essa idealização e como foi esse processo inicial enquanto equipe. Então, para a Eloá, antes eu vou falar um pouquinho sobre ela. Eloá Moraes é graduada em Serviço Social pela UFRJ, assistente social da Prefeitura Municipal de Paraty há 14 anos e participou da construção da Política Municipal de Assistência Social no município entre 2005 e 2007. Trabalhadora do CAPS de Paraty, tendo sido gestora da saúde mental de 2014 a 2016. Atualmente atua como assistente social e coordenadora da oficina terapêutica Afro Sarau. Desde 2017 é integrante e fundadora do coletivo Articula Preta, de Mulheres Pretas de Paraty. Boa noite. Primeiro, assim, eu falo, depois, inicialmente, sempre gaguejo bastante, porque é sempre desafiador falar, né, as pessoas. Depois eu me acostumo a falar para nunca mais. Estou aqui enquanto... Acho que a Dani já falou bastante sobre o processo, o Antônio também, então falar um pouco como foi o meu trabalho nesse processo, né? Primeiro é que também agradecer a Dani, né, por ter tido essa ideia e a gente conseguir desdobrar essa palavra que está aí permeando todo o trabalho de tudo isso. Agradecer a Marcela, fotógrafa, e a Mauricéia, que a gente trabalhou junto, e todas as outras mulheres que não estão nessa equipe que participou da produção, mas que contribuíram também, as mulheres que
foram fotografados, agradecer a todo mundo. Também pedir licença para a minha ancestralidade, né? Hoje é sexta-feira, um dia super importante para a gente, que a gente tinha que pedir licença. E que, para mim, eu acho que é essa ancestralidade que nos coloca nessa posição aqui, né? Assim, de estar nesse momento conseguindo fazer esse registro. Foram várias formas de registro, né? Foram muitos, assim, em várias linguagens. Né? Acho que a exposição conseguiu reunir isso e, por um trabalho que conseguiu organizar várias habilidades em várias linguagens de nós, né? De nós e feita por nós. Acho que isso, eu falar isso tem a ver com estar aqui em Paraty ano que vem. Não sou daqui, mas uma pessoa que não sou daqui, né? Muitas pessoas têm essa característica de pessoas que chegam aqui e que, por conta, eu acredito que por conta das pessoas que são daqui, a gente tem esses cliques, né, da questão territorial, porque acho que graças a essas pessoas que a coisa permanece e a gente chega aqui e fala, pô, e aí, né? E agora? E eu? Porque as pessoas perguntam até aqui, eu sou da onde? Né? É um pouco isso, você começa a ficar cutucado, você fica provocado, né? Por essa questão que para mim é boa. Falar um pouco de mim rapidinho, pelo gancho da fala da Dani. Eu cresci numa família negra que se definia assim, né? A gente sempre discutiu racismo em casa. Desde pequena tenho memória, uma tia geógrafa, que era do movimento negro na época do início, lá na década de 70. Então, eu cresci com esse debate antirracista dentro de casa. Então, ser uma mulher negra sempre foi uma questão que... Uma criança negra, sempre foi uma coisa que andou muito comigo, até porque eu sou uma mulher negra retinta, né? Significa que tem bastante pigmentação. Então, isso acompanha a gente ali, né? Mas tem pessoas que não, porque também na infância tem gente que cresce com outras pessoas de que isso não vira uma questão, mas para mim isso sempre foi problematizado, assim, dentro de casa. Então, falando um pouco de que lugar que eu venho, né? Como o Antônio colocou, sou do Rio de Janeiro, subúrbio do Rio de Janeiro, moro em Rocha Miranda, mais fácil para as pessoas entenderem, morar em Rocha Miranda, agora vamos para Pantanal, mas para as pessoas entenderem de onde eu sou, Rocha Miranda fica no bairro do lado de Madureira, que todo mundo conhece. Então, sou periférica desse lugar. Então, também é isso. Cresci nesse ambiente. E aí, chegando, falando um pouquinho assim, desse lugar de onde vem, né, para entender um pouco como que é a minha participação nesse processo. Nesse processo, eu acho que eu entro muito, e eu vou falar mais sobre isso, por conta da militância, do ativismo, como integrante fundadora da coletiva, como é que a gente se apoderou desse nome a partir desse processo de curadoria coletiva, pensando que, e a partir desse processo de que, além da exposição, a gente indicou, a partir da curadoria coletiva do AUA, a gente indicou, vieram outras pessoas com outras propostas, e a partir do movimento de mulheres negras, outras mulheres negras propuseram trabalhos em outras linguagens e também puderam ser contemplados, né? E a exposição é um desses, né? No conjunto da obra, que tem todo um processo com muitos desdobramentos. E aí, sendo dessa coletiva, eu acho bacana sempre voltar, né? Falar um pouco da história, né, dessa coletiva. Essa coletiva tem um texto, o catálogo cumpre essa função de falar um pouco, mas, essencialmente, essa coletiva ela tem a função de provocar discussões antirracistas na cidade, porque tem também uma dúvida sobre qual o papel dessa coletiva na cidade, né? Qual que é a expectativa de se esperar desse grupo de mulheres que se reúnem. Essas mulheres, elas são mulheres trabalhadoras, em sua maioria trabalham muito longe, né? As mulheres que fundam esse coletivo, e que querem essa visibilidade. Assim, uma das coisas que... E aí, um dos textos que eu procuro, uma pessoa que é uma referência para mim, maior, inclusive que a aproximação se deu a partir do SESC também, que a trouxe aqui, é a Conceição Evaristo, que ela tem uma entrevista na revista Nexus, que vocês podem pesquisar, que para escrever o texto, que eu escrevi dois textos no catálogo,
ela fala que os movimentos sociais têm uma responsabilidade da visibilidade individual para as pessoas que fazem coisas, produzem, sobretudo para nós, mulheres negras, que não somos identificadas nas nossas habilidades. Então, eu acho que a Coletiva Articula Preta, ela tem tido essa função dentro do que ela tem conseguido tocar. Dentro de Paraty, ela tem tumultuado e falado que tem racismo, porque até então, se conseguir identificar a questão racial em Paraty a partir do quilombo, que é uma forma, é uma expressão do movimento negro. Tem várias expressões, nós somos diversos, e nesse processo a gente entendeu que nós somos muito diversos, até para um lugar que a gente começa a existir. Então a gente vai se relacionar com as coisas, cada uma do seu lugar ali. Para escrever o post de divulgação, eu coloquei que é um processo de aprendizado muito grande, acho que para todas nós, mas para mim, principalmente, eu senti muito isso. Mas é isso, voltando à questão desse lugar aqui que eu estive, né, além de escrever, foi a primeira vez que, de novo, é isso, né? Vou usar essa referência da Conceição para não estender muito. Inclusive, assim, sobretudo eu inauguro aí uma história de escrever com encomenda, com prazo, com uma série de coisas, uma apertação de mente do caramba que eu tinha que entregar, e foi, né, assim, claro que daqui a um tempo você vou ver, vou projetar coisas para cima, eu acho que a gente também tem dificuldade, como mulheres, sobretudo mulheres negras, de conseguir pensar com expansão e se ver nesse lugar de expansão, de reconhecimento. A gente tem um medo, não, eu não quero, então a gente tem que querer essas posições, a gente tem que querer essas coisas. Então, assim, inaugura um lugar de escrever, de escritora. Eu nunca tinha esse processo, é um processo que eu escrevo muitas cartas. Todas as vezes que eu termino um relacionamento, eu escrevo uma carta que eu entrego. Então, tem muita carta, né, com essa polêmica da homenageada. A pessoa falou aí, né, Felipe, que a moça ela é uma pessoa que escreve cartas, e que, inclusive, literária. Então, eu sou escritora há muito tempo, né? Se for enumerar alguma carta que eu já escrevi. Então, esse processo é isso. Você está escrevendo, eu escrevi, e uma outra coisa que eu acho super importante, que os movimentos sociais têm um constrangimento muito grande em lidar com financiamento, que é outro ponto que eu quero tocar. Que esse trabalho tem essa cara porque teve dinheiro. Teve aporte financeiro. E isso é muito importante, a gente fazer as coisas com dinheiro, a gente ter essa habilidade de conseguir captar recursos para as nossas coisas. Para a gente conseguir fazer com dignidade, né? É bacana você estar num lugar desses. É legal falar do microfone sem fio. É bacana ter tido um carro para poder levar a gente nos lugares. Você parte de um básico que, assim, a primeira vez que a coletiva fez uma ação, nossa senhora, foi uma loucura, né, Janaína? A gente foi na Flip, na Raça, fizemos, foi até na Articula Preta, que a Janaína mencionou. Mas, assim, gente, a gente falou no final, nunca mais a gente faz isso, porque, cara, na boa, a gente precisa ir para um outro lugar. E o SESC sendo um local de financiamento e de cultura na cidade, então a gente, partindo para a Curadoria Coletiva, organizou essa resistência, né, com as pessoas que estavam mais ativas ali no coletivo naquele momento. Óbvio, evidentemente não, né? Infelizmente, algumas ficam de fora desse processo, e aí é isso, é aprendizado, é receber as críticas e aí reconstruindo e abrir portas para outras pessoas, mas essencialmente a participação nesse processo é da gente estar reivindicando sempre colocação nesses espaços que a gente precisa ocupar. Nós precisamos ocupar, nós mulheres negras, assim, com muita, com muito entusiasmo que eu olho dividindo aqui com 3 mulheres negras e no dia da abertura um monte protagonizando esse processo. Não posso deixar de ser um pouco ácida e dizer que eu eu quero, e eu acho que daqui a pouco a gente vai ter isso, de conseguir ver a gente liderando esse processo de fato, a gente assinando ali, a gente despachando o dinheiro, sabe? Porque fez diferença, porque nós estamos envolvidas e a gente é atravessada e implicada. A gente sabe disso, a gente sabe fazer isso. Então,
a minha participação teve esse lugar, porque estava ali enquanto integrante fundadora da Articula Preta, e esse lugar de provocação, no sentido de reivindicar posições, dá um lugar de conseguir ser contratada para escrever um texto. Tem uma outra coisa um pouquinho delicada, que eu acho que a gente tem que falar um pouquinho disso também, que é a necessidade da gente saber qual é o nosso lugar, né? Que a gente está falando disso aqui, e da gente batalhar por ele. Evidentemente que a gente precisa fazer isso de uma maneira que não, né, uma maneira mais ética possível. Mas como a gente não se vê muito em certos lugares, a gente tem dificuldade de fazer essa condução. Então, é isso que eu queria trazer. O texto chama, depois a gente pode falar um pouquinho dele, para quem leu, Retratos de Reencontro. E eu acho que a exposição tem essa cara, porque foi muito cuidado mesmo, até às vezes de forma excessiva, porque no processo as coisas acabam sendo assim, e com bastante aprendizado eu digo isso. E de dizer, pontuar mais uma vez de que a gente, cada um nas suas frentes, cada um aqui nesse momento que a gente está vivendo, entender que a movimentação política ela é importante quando a gente sabe onde a gente quer chegar, né? E essa coletiva que é isso, quer que mulheres negras ocupem esses espaços. E assim, ok, está ocupando. Sobretudo durante o processo, essa autonomia. Ainda falta, e no lugar da militância, é dizer isso, que a gente tem que deixar essa provocação de quantas mulheres negras estão no lugar da decisão de despachar financeiramente, que segura o orçamento, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente poder ter um pouquinho mais de tranquilidade nesses processos, né? Porque eu acho que a gente tem ainda esse constrangimento de fazer as coisas com financiamento. Então é isso, e, bom, é por aí. Eu quero falar uma última coisa sobre as escrevivências, que foi o que permeou, e depois na hora que vocês forem perguntar, a minha referência para escrever foi a Conceição Evaristo, que fala desse conceito de escrever. O que se escreve não é alguma coisa que eu pensei, eu pensei para escrever, não. É uma coisa que me atravessou a partir de uma vivência com essas mulheres. Então, a sala de processo, e aí tem mais frases, também no catálogo tem mais frases, que não foi só eu que escrevi, teve a percepção de outras delas. A questão, eu tive ali o recurso e uma habilidade de só fazer uma organização disso, né? Mas é tudo fruto do que foi vivido. Então, por isso que o nome do texto é Ancestralidade, Retratos de Reencontro. Obrigada. Coletivo de mulheres da terra caiçaras da Bahia de Ilha Grande e do coletivo Articula Preta. Em 2018, foi produtora do curta-metragem Paraty Terra de Preto, premiado pela Secretaria do Audiovisual e Ministério da Cultura. Boa noite. Vou trazer um pouquinho sobre como foi meu papel nesse trabalho, né, nesse trabalho coletivo. E, primeiramente, eu tenho a agradecer ao movimento social, porque há muitos anos eu venho sendo lapidada pelo movimento, né? Inclusive, eu me formei a partir do movimento, quando eu sou indicada como uma possível jovem a estar indo para a universidade, estar me formando. Então, eu sou educadora hoje, formada pela universidade, porque até então a gente entende que as pessoas das comunidades tradicionais que trabalham para a cultura e permanência são educadores populares, né? Então, eu venho desse lugar de estar sendo trabalhada pelo movimento e de estar fortalecendo o movimento dentro do território, né? Agradecer a Articula Preta, né? A abertura, pelo acesso e acreditar, né, na possibilidade de estar falando nesse lugar de mulher negra, a qual há um tempo eu já tenho essa percepção. Em outros espaços eu pude descobrir aí essa minha identidade, que não era morena, não, assim.
e trabalhei com mapeamento no território. O território, para nós que somos caiçaras, indígenas e quilombolas dentro dessa região, ele não tem limite, né? Então, toda a expansão geográfica aonde permaneça algum tradicional é território tradicional. Culturas, formas de vida. Então, eu acabei, talvez por essa forma de já estar lutando, já estar trabalhando para fora desse espaço, sendo observada com essa condição de ser uma articuladora de pessoas, uma articuladora dentro desse território. Então, há muitos anos eu já venho nessa caminhada de estar trabalhando, de estar mapeando, de estar dialogando com comunidades de toda a região. E o fórum, que foi citado, Fórum de Comunidades Tradicionais de Paratiana e Ubatuba, ele acaba lapidando muito a gente nesse sentido de como a gente como nós podemos trabalhar de forma que consiga incluir todos e ao mesmo tempo que você não consegue abraçar todo mundo, mas você consegue fazer uma expansão, né? Que aquela informação seja uma expansão. Então, nesse sentido, eu já venho perpetuando em vários espaços, em vários trabalhos, e aí eu venho para a exposição Alma Adornada justamente com essa sugestão de descentralizar, porque aqui no centro de Paraty não é novidade para as pessoas que já estão um pouco mais de tempo aqui e outras que moram aqui a vida inteira e que são daqui, que as coisas são muito centralizadas. Então, trazendo essa crítica de como nós podemos descentralizar para não repetir esse erro, né, de que fique no mesmo plano, né, e de que a gente possa trazer um outro olhar. Inclusive, a gente chegou em algum momento a comentar isso, para que a pessoa que passe por aqui e veja essa exposição, ela consiga ver de ponta a ponta do município. Então, eu lembro de um momento de falar, vamos pensar um mapa, uma pessoa de lá, uma pessoa de lá e uma pessoa de cá. E esse mapa está lá atrás, né? Então, é muito isso, como nós podemos pegar pessoas, todas essas pessoas, elas são pessoas reais, pessoas que estão envolvidas no cotidiano, na vida dessa cidade e que pulsam. Elas estão pulsando. Algumas estão aqui, outras não puderam estar aqui, porque elas estão pulsando aí essa vida real. Então, qual é o nosso papel, né, enquanto articuladora desse trabalho, em transformar essas mulheres em protagonistas, em tirar essas mulheres do papel invisibilizado do cotidiano, do cotidiano, da diária delas, de todo dia passar, né, e que não são vistas. Muitas vezes nós mesmos passamos por elas e não conseguimos ver. Então, esse mapeamento ele vem muito nessa desconstrução, né, de descolonizar, né, trazer a alma desse território. E a alma desse território ela é múltipla, né? Ela pulsa com as pessoas que carregam toda a ancestralidade, que é rica nesse lugar, por isso que foi reconhecido como patrimônio, né? Ele é misto, né? Então, nós temos todas essas comunidades, temos as pessoas que vieram morar aqui, que escolheram esse território para perpetuar aí suas famílias, sua vida, enfim, seus caminhos. Temos as pessoas que estão de passagem, temos as pessoas que são daqui, que saíram, voltaram. Então ele pulsa muitas vidas, muitas histórias, muitos reconhecimentos de espaços de tempo diferentes. Então esse mapeamento ele tentou ir entrelaçando essas histórias de pessoas que já se conheciam, entre pessoas que nunca tinham se visto, mas como um fio condutor. E o Articula, ele foi isso, ele foi um fio condutor que foi costurando cada história, cada identidade, né, real que estão nessas fotografias. Então, meu papel de estar mapeando, primeiramente, como mulher preta caiçara, é resistir, né? Porque eu não acredito em um trabalho
dentro do nosso território que não nos dê propriedade e protagonismo. Então, eu tenho que parabenizar um trabalho que eu fiz parte, porque ele deu propriedade, ele tem propriedade, porque eu estou no meu lugar de fala, então ele ampara isso, não é uma pessoa que está falando dessas pessoas como objeto de estudo, porque nós conseguimos estudar, nós vamos falar, então nós saímos desse lugar. Nós tivemos a oportunidade nesse processo de falar, então eu estou como protagonizadora junto a elas desse trabalho, e aí nós juntas damos propriedade, né, a outras mulheres a estarem ali e estarem aqui de outra forma, que não é a do cotidiano, que é servir. Elas não estão servindo. E foi justamente esse ponto que a gente refletiu muito, né? Como que nós vamos trabalhar esse mapeamento, esse olhar, essas mulheres, a invisibilidade que elas sofrem, né? O papel e o local onde colocam elas de sempre estarem ali, né? servindo, e elas não podem sair dali. Então, a nossa desconstrução, né? Ela vem muito nesse sentido. Fico muito feliz de ver que o resultado foi esse, que trouxe satisfação para nós, que vivemos toda essa intensidade de atravessar o município em alguns dias, né? Inclusive foi uma proposta minha que nós não fizéssemos um estudo, um trabalho de campo, isso não existe porque não estamos em um laboratório, que fossem vivências, que a gente valoriza a história, a gente valoriza a alma, a ancestralidade, a gente respeita. Quando a gente tem essa vivência, a gente se permite a se igualar às pessoas que estão ali. Então, essas vivências foram uma loucura, né? Acabou que foi pouco tempo para tanta vivência e elas foram importantes para cada uma de nós, foi importante para o processo. Muito, mas ela se tornou muito importante a partir do momento que pessoas que estão daqui há 34, 35 anos não sabiam onde estava o SESC, não sabiam que instituição era, onde fica. Eu não sei, eu posso me perder, chegar atrasado. Elas entram nesse espaço para se ver e para ver que outras pessoas estão vendo ela e estão reconhecendo elas em um outro papel, assim. E ver que a própria população, porque nesse sentido do fato da gente ser daqui, assim, há uma naturalidade, como a Eloá falou, é um questionamento que deixa muitas pessoas tristes, mas a gente vê um histórico de violência muito grande nessa região, desde a abertura da BR-101, esse processo de especulação imobiliária, e isso acabou se tornando, como que a gente pode dizer, um escudo, na verdade, né? Porque chega muitos momentos, muitas pessoas falam, então, eu sou daqui, inclusive muitas vezes as pessoas falam da gente pra gente e terminam no final dizendo que eu sou daqui. E isso pra gente é um escudo. A gente resiste diariamente e resiste para reconhecer que mesmo esse centro urbano hoje, passando pelo processo que passou, ele pulsa uma potência que é a ciranda, por exemplo, que muitos territórios tradicionais já não pulsam mais, pelo processo de especulação imobiliária. Então, essa coisa, né, essa pulsão nossa, você é daqui, você é da onde? Você é daqui? Isso é muito natural mesmo da gente, quando a gente vê, a gente nunca se reconhece, a gente nunca vai parar com isso, mas a satisfação é fazer com que pessoas que são de Paraty entrem aqui e se vejam e falem, olha, essa aqui é minha vizinha. Anteontem eu estive aqui para uma reunião, quando eu estava indo embora, tinham 2 garotos batendo ali do ladinho da foto, é minha mãe, é minha mãe, é minha avó. E talvez, se tudo não passasse pelo processo que passou, ele poderia não estar se vendo ali. E todas as pessoas que vieram e que se viram ali, porque
conhecem as pessoas que estão ali, ou conheceram as mães, ou conheceram quando moravam aqui no centro histórico, elas poderiam não ter se visto. Então, a exposição Alma Adornada, ela traz justamente essa importância, né? Ela traz essa reflexão, a reflexão de fazer com que a própria comunidade se veja, e a comunidade num todo, né, num contexto geral, o sentimento de que vai vir alguém que mora lá no Campinho, vai entrar aqui e vai se ver, alguém que mora lá em Taquari vai entrar aqui e vai se ver, e talvez num cotidiano de eventos, essas pessoas podem até perpassar, mas talvez elas não se identifiquem. Então é diferente quando você entra e quando você vê alguém que você conhece. Né? Quando alguém for ler o catálogo, que é maravilhoso, como ontem, né? E aí a pessoa vai falando, poxa, eu estudei com essa pessoa, eu conheço essa daqui, nossa, lá da onde vou, e aí vai folheando. E aí ele vai vendo que tem várias pessoas daqui, e ele fala, poxa, que interessante. Eu conheço várias pessoas. Então, é um novo olhar. Eu acredito que passou da hora das instituições, dos espaços que permeiam pelo território de Paraty, olhar para esse lugar e olhar para as pessoas, porque nós temos pessoas capazes de escrever, capazes de construir, capazes de pensar. E uma outra coisa que esse mapeamento ele trouxe, assim, para mim e para todas elas, mas para mim isso pulsou muito forte, é a coisa da hereditariedade, né? Então, teve mulheres que foram apontadas aqui no centro urbano, e a gente fala centro urbano, mas é um território tradicional caiçara. E aí, quando nós vamos lá conviver com essa mulher, então, de onde você veio? Ah, eu vim dali, eu vim lá do Cabral, o Rio dos Meros, mas eu morei muitos anos aqui no centro histórico. E aí agora essa construção também, né? De como nós, mulheres pretas, tradicionais, estamos num todo, em todo esse território. E como todo esse território é diverso e rico, né? Então, o que a gente espera é que continue tendo a oportunidade de ter um trabalho que dê protagonismo e que vai ter propriedade, né? Que tenha propriedade, porque não é muito legal quando a gente chega em um espaço, já aconteceu, das pessoas estarem falando sobre nós, sobre nosso território, sem essa vivência. Essa vivência ela é importante, muito importante. Então, acho que eu trouxe um pouquinho e a gente vai dialogando. Obrigada. Eu acho que esse trabalho ele não teria chegado se não fosse por você, não só por você ser paratiense, caiçara, mas uma empatia, né? O mapeamento que você fez, a abrangência que a gente conquistou em Paraty, foi muito bonito, muito grande. E não só isso, também todo um desafio logístico de produzir tudo isso. Você fez isso com um profissionalismo maravilhoso. Só tenho que te agradecer. Chegamos agora a Marcela Bonfim. É quase paratiense, a gente vai pedir para ela ser reconhecida cidadã de Paraty. Marcela é nascida em Jaú, no interior de São Paulo. Formada em Economia pela PUC de São Paulo, Campinas, São Paulo. Iniciou sua jornada como fotógrafa em 2010 ao mudar-se para Rondônia para assumir seu primeiro trabalho como economista. O exercício da função voltada aos números trouxe à tona para ela a realidade da segregação racial e social em que o Brasil está submerso. Enquanto lidava com o racismo institucional e buscava desqualificá-la profissionalmente, Marcela descobriu negritude em pessoas que ela não ousou imaginar. Afro-indígenas, remanescentes quilombolas, migrantes do norte e do nordeste e recém-chegados haitianos. A Amazônia indígena também era Marcela também era negra. A descoberta de uma Amazônia que contempla povos que não são sujeitos dos projetos fotográficos e, portanto, não estão inseridos nos estudos das diversas facetas políticas, sociológicas e artísticas de construção da identidade nacional brasileira, fez com que Marcela voltasse os olhos para essa Amazônia, para sua história, seus corpos, suas peles. Marcela lança seu olhar a partir da presença do seu corpo e se responde não um trabalho, mas a continuar um caminho. Eu cheguei em 2010 em Rondônia,
querendo buscar o meu primeiro emprego como economista. Eu me formei em 2008 pela PUC e eu achava que aquilo seria o suficiente para ganhar o mundo, mas não. Ali eu me deparei com o maior dos muros possíveis, que é o mercado de trabalho. É onde tudo não acontece, inclusive. E eu fui para essa Rondônia buscar esse emprego, esse famigerado emprego, e quando eu chego lá, com o imaginário todo tomado, né? Fetiche, a onça, eu pensava em onça, eu pensava em índio, olha a palavra índio, ela morava na minha cabeça, né? Eu pensava em ver tudo pregável, né? Tudo isso que a gente está acostumado a receber desse canal, né? E quando eu chego lá, o primeiro ano foi bastante difícil para entender, porque sair da capital de São Paulo para ir para uma Rondônia, você pode ter certeza, o maior abismo, ele está no tempo, porque você não vai, inclusive, você não vai ser mole, uma dinâmica que você até sente cansado, sente até o teu corpo esmorecido, para outra dinâmica onde o tempo é fonte. E eu, no primeiro ano, foi muito difícil perceber isso. Mas quando eu percebi que eu precisava me adaptar ao tempo, eu olhava aquelas pessoas na rede deitadas no meu banheiro e falava, meu Deus, eu não acredito que isso existe. Não, por isso que esse lugar está assim. Então, essa dinâmica na minha cabeça, que funcionava, né, 24 horas, né, foi mudando. Né? E a câmera fotográfica, ela veio com uma coisa, porque eu não tinha o que fazer, gente. A pessoa estava acostumada a acordar 4h30 e voltar quase 1h da manhã para casa. E ela acordava cedo para entrar às 8, que era do lado de casa. Então, para mim, aquilo começou a ser, né, eu falava, até o restaurante fecha na hora do almoço. Então, esse estranhamento aconteceu no primeiro ano de Rondônia. Mas logo em seguida eu comecei a buscar mecanismos para me sentir, né, contente. E a câmera fotográfica, ela veio nesse processo. E ao comprar uma câmera fotográfica, né, eu comecei a andar pela cidade e comecei a ser reconhecida como uma barbadiana. E aí demorou um certo tempo para eu chegar para uma amiga e falar o que é barbadiano, o que é Shockness, o que é Johnson. E ela vira para mim e diz, são as famílias tradicionais negras de Rondônia. Eu falei, quê? Então, gente, eu estou falando de um imaginário que foi completamente ali, naquele momento, destroçado. Né? Eu já estava tentando trabalhar o tempo e ali eu comecei a perceber que, poxa, existem algo mais que está fora da minha cabeça e que eu preciso começar a procurar o que está fora da minha cabeça. E nesse processo, né, já com a câmera fotográfica na mão e já sabendo ser chamada, né, famílias tradicionais negras, para mim foi uma dignidade que eu nunca ouvi por um corpo negro, e principalmente por uma população negra. E ali eu conheci o primeiro barbadiano, onde eu levei um susto, que foi o Bubu Johnson. Quando eu deparei, né, eu falei, puxa, né, pera lá. E eles foram muito gentis, não, a gente, você está assustada. Eu falei, poxa, barbado, né, diáspora caribenha, eu quero saber mais, então bora lá para o nosso quintal. E ali começa uma onda onde a gente passou a ser a minha muleta. E de fotografar eles, eu queria fotografar para mostrar para minha família, porque eu queria mostrar para eles muito degenerativo. A minha avó, a matriarca, se foi e a família ficou toda perdida para cá. E aí eu queria mostrar que, olha, gente, aqui em Rondônia, na Amazônia, tem uma família muito parecida com a nossa e a gente precisa retomar, olha como eles são lindos. E eu comecei, claro, a olhar a estética. E também, né, nesse processo, uma artista plástica, Margot Paiva, né, ela estava fazendo a exposição dela, ela pinta, e ela me convidou para pousar. E quando ela me pintou, o dia que eu fui conhecer o quadro, eu olhei e ela falou assim, né, eu olhei e falei, nossa, mas tu tem esse pescoço grande. Foi a mesma coisa que eu perguntei sobre os barbadianos. Aí ela disse assim, é assim que um barbadiano é. Ela me pintou como uma barbadiana. Um pescoço grande. E eu falei, mas nossa, só tem pescoço. Ela falou, porque você tem que ser assim, levanta a sua cabeça e segue na autoestima. Porque essa população aqui, barbadiana, gente, é uma população que chegou no início do século,
e contribuiu muito com a madeira mamoré, a construção da linha do trem, que naquela época era um empreendimento para escoar a borracha, um dos ciclos econômicos de Rondônia. Mas a gente ouve falar sobre o ciclo econômico, a gente ouve falar sobre o trem, mas nada sobre essa presença que inclusive chega no Brasil altamente qualificada. E dali, né, daquele quintal dos Johnson, quando a gente toca samba, eu volto a tocar samba no balde, coisa que eu fazia quando minha família se reunia, né, nas noites de Natal, que se perdeu depois que minha avó se foi, que eu vou lá ver a tradição deles, comer o cozidão, com os dumplings, né, o bolo cabeça de negro, começo a ver as tradições, eu começo a resgatar as tradições do quintal da minha família. Só que é o seguinte, lá tem uma jornalista que é casada com o Bob Johnson, ela falou: Marcela, os barbadianos, eles têm bastante reconhecimento aqui, isso é importante, mas tem muita negritude aqui na Amazônia que não é falada. E ali essa câmera fotográfica passa a ser uma verdadeira muleta que começa a me levar aos lugares mais essenciais, onde eu jamais imaginava também chegar a essa cor. Então, cada retrato, né, porque querendo ou não, gente, eu não sabia fotografar. Aliás, eu não sabia que eu sabia. Eu comprei uma câmera acessível, uma D3i, que é uma câmera de entrada para qualquer pessoa, qualquer turista anda com uma câmera dessa. E comecei a fotografar, e dali, né, quando eu tirava foto daquele instrumento, eu comecei a enxergar uma beleza que não era da fotografia. Era uma beleza dessa imagem, dessa negritude, que eu, estando em São Paulo com tanta luz, não tive a condição de perceber. Em São Paulo, eu defendia a meritocracia na universidade. Eu era uma pessoa que era contra os movimentos negros, porque eu achava que era vitimismo. Eu preciso dizer isso, porque isso é parte da minha história. Não é uma história fácil, mas é uma história que eu estou ainda vivendo. A Marcela de 2000 até 2008 era uma pessoa que acreditava na meritocracia, que nunca chegou e não vai chegar. Então, esses caminhos que estão sendo apresentados, essa câmera novamente me traz, né, como uma muleta agora, essas almas adornadas. E esse contato, né, a Mayra esteve em Porto Velho, há alguns anos atrás, há uns 5 anos atrás. Foi 2013. No presídio, trabalhando num projeto com os meninos, um projeto de teatro super bizarros, onde a gente vivia dentro do presídio ali, eu fazia terapia com os meninos, o Enneagrama. E ali eu comecei a conhecer, ali eu comecei a me libertar, porque eu comecei a trabalhar a constelação familiar e comecei a ver o que aquilo tinha a ver comigo. O porquê que eu não enxerguei tanta coisa, né, lá em São Paulo, por que eu não enxerguei a minha negritude? Foi um encontro comigo mesmo. E cada retrato, Dona Nicássia, Dona Tomásia, do Bobo Johnson, Vera Johnson, enfim, uma infinidade de retratos que hoje eu denomino como Reconhecendo a Amazônia Negra, me trouxe naquele momento. Então, quando a gente fala sobre esse processo, eu conto essa história para dizer o seguinte: faz diferença hoje eu estar atrás das câmeras. Isso é uma oportunidade de simplesmente me ver. Porque a gente precisa se reconhecer em tudo, inclusive. E aquele período de 2013, Mayra, eu estava me reconhecendo nas minhas sombras. Eu estava dentro de um lugar que está, óbvio, mas eu precisava. Porque ali eles trabalhavam teatro, mas trabalhavam também muita coisa séria. Aliás, séria em relação a nós mesmos. Aquele teatro é sério. É um teatro que não é só uma interpretação. Ali trazia à tona muitas coisas. E eu comecei a perceber que o corpo, o meu corpo, ele poderia ser aquele instrumento também. Porque aqueles meninos, inclusive, eles estavam reeducando as famílias. Era um projeto de reeducação e reeducação comigo mesmo. Eu percebi a distância com que eu estava em relação a mim. Enfim, percebi a cor do presídio, percebi a cor de todas as marginalidades. Então, estar atrás hoje da câmera fotográfica significa o quê? É você olhar essas bordas, que sou eu, e trazer à tona. Porque na frente da câmera, eu estou exposta todo dia. Eu vou no mercado, eu sou uma exposição. Eu vou pegar um avião, entro numa loja de eu sou outra exposição. Ou seja, nós estamos aqui agora, estar ao lado de trás, trazendo a dignificação dos pais, é outra questão. E isso quando eu comecei a perceber nos retratos, que cada retrato era um autorretrato, e cada retrato era um caminho, porque as histórias de cada pessoa me levou a um pedaço da minha história. A Dona Nicássia, com todo carinho, encontrei a minha avó,
Encontrei o meu pai, que nós não temos muita ligação, mas a fotografia vem nos unindo, porque ele vê as minhas imagens, ele vê a minha exposição, e ele vê o nome dele lá, Bonfim, estampado, que é um processo de ressignificação muito grande. Então, esse processo, a câmera fotográfica, ela é um mecanismo, ela é uma ferramenta muito importante hoje, que a gente vem para rediscutir, inclusive. Até onde vai esse processo estético e até onde vai as nossas demandas políticas. Então, é uma forma da gente se colocar também como esse corpo político, porque cada imagem que está ali representa o quê? Eu existo. Uma existência que não é mostrada no centro, mas a gente vai até as bordas para mostrar que ela segura, inclusive, o meio. Porque sem borda não tem meio. E é importante com que a gente consiga entender, inclusive, esses lugares. Eu busco o meu lugar. Eu descobri que indo para Rondônia, do Rio Madeira, hoje eu estou aqui na boca do Atlântico, isso me arrepia. Olha onde essas mulheres me trouxeram. Então é isso. A câmera fotográfica ela não é para mim um fetiche, não é uma coisa, não é um trabalho, ela simplesmente, ela é um meio. Quando eu olho para você, quando eu olho para a Lute, ela disse, nossa, vocês não estão parecidos. Eu fiquei feliz, porque olha, é maravilhosa, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu busco pro rosto, porque isso é a única condição. A gente não tem documentação. A gente não tem um rastro da nossa história. E quando eu olho a cara da dona Cássia, eu penso na minha avó e eu falo, será que não é minha parenta? Quando eu olho para a Lute, eu falo, será que não é? Quando eu olho para a Flávia, será que não é minha parenta? Viviane, as meninas que estão aqui, será que vocês não são minhas parentas? E a gente tem que perceber que existe um processo muito forte no Brasil, que é a maior violência, ela foi esse processo de miscigenação que até hoje não se fala bem, não se considera, não quer se tratar. De forma, às vezes, violenta, continua, né, essa violência se perpetuando, e está aí. Hoje a exposição estampada num gradiente de cores infinito, onde a gente consegue se reconhecer, consegue se sentir contemplado, consegue se sentir dignificado. Então, para mim, ele foi um presente, é um pedaço de um caminho. Esse processo, eu acho que ele foi responsável, eu tenho certeza. Eu voltei a tocar piano. Depois de 23 anos, eu não conseguia sentar. Eu senti desejo de tocar umas teclas do piano, eu voltei a tocar piano. O piano, para mim, é uma mulher. E esse processo, né, no dia... Gente, o dia da exposição foi tão completo. Porque outra coisa que eu queria tomar é a nossa potência. A mulher negra é uma potência. Quando eu falo que eu voltei a tocar piano, eu estou falando que eu estou descobrindo as minhas potências. Então, esse processo, ele é uma âncora. Todas. Eu acho que eu pude conversar com todas as mulheres e dizer, minha filha, ó, viu, Viviane? Teatro, tira isso. Porque, veja só, é tirar da borda e botar para o centro. Esse é o movimento. E não só desse processo, mas como da gente mesmo. Eu tirei dessa borda que estava aqui, o piano, e estou botando no centro. Então, esse contato com essas mulheres me trouxe contando histórias, um cafezinho, um bolo, um abraço. Eu fui cuidada pela Débora. Teve um dia que eu não estava bem, a gente perdeu a manhã toda porque eu dei uma caída, a energia caiu e foi muito difícil. Até eu estava com muito medo porque a gente estava, né, pô, vamos lá. Eu falei, pô, vou atrapalhar tudo. Mas, cara, houve um abraço tão forte, não? Me deitou no colo, né, Eloá, o óleo, a massagem. Então, isso aqui foi feito, gente, há séculos passados com as mulheres, inclusive da senzala. Porque eu tenho certeza que muitas mulheres se ajudavam dessa maneira, com uma palavra, com um aperto de mão, um abraço, é um olhar. Basta um olhar de positividade para que as coisas aconteçam. Então, o que eu posso dizer é só obrigada. O que eu posso dizer assim é que, gente, eu me sinto muito forte. Esse contato me trouxe uma fortaleza tão grande e tá ali, tá por vir, e por vir somos nós, né? Somos nós por nós mesmas. E agradecer ao Sesc, né? Porque foi um trabalho que, gente, quando chegou eu falei, meu Deus, e é uma dignidade. Todos os meios nos cedidos foi uma dignidade.
Então, é muito importante ressaltar isso, né? Você ter os meios para poder fazer. Nossa, gente, que beleza. O Amazônia Negra, ele foi feito com o meu salário. Ele foi feito com a minha loucura, com a minha vontade, com a doideira que eu estava. Eu queria viajar, eu fui para os quilombos, eu fui para as aldeias, eu fui para muitos lugares. E hoje eu chego a Paraty, na boca do Atlântico. Então, para mim é muito simbólico. Eu cheguei na boca do Atlântico, do Madeira ao Atlântico. E agora a busca é saber quem eu sou. Antes de ser Marcela Bonfim, quem que eu sou? Então, para mim é tudo muito importante. Esse contato, essas imagens, essas histórias, esses adornos e essa força. Muito axé, gente. Obrigada e salve. Vida longa, alma da